Boa tarde a todos. Na nossa aula de engenharia de software de hoje, vamos falar um pouco sobre o RUP. O RUP ele é um processo da engenharia de software e, nesse processo, nós vamos estudar um pouco as suas características. RUP, então, ele é concebido como o processo unificado de desenvolvimento de software. Ele foi criado pela Rational, que era uma empresa que foi incorporada anos depois pela IBM. E o RUP, ele diz o que, quando e por quem, mas ele não explica o como pode ser realizado a organização de um projeto de desenvolvimento de software utilizando a sua abordagem. O RUP ele trabalha alinhado à UML, que é a linguagem de modelagem unificada, que nós vamos falar nela na segunda parte desta aula. Então, a UML e o RUP formam um padrão para permitir que a gente estruture adequadamente as especificações de software que são trabalhadas, que são geradas dentro do seu processo que vamos estudar lá a seguir. Então, a UML só um momento. Então, resumindo o RUP, ele é uma abreviação de Rational Unified Process, que na verdade significa um processo de software alinhado a um conjunto de métodos e soma-se a isto a linguagem de modelagem unificada, a UML. Assim como os autores argumentam que o RUP ele é um framework para gerar processos. Temos dentro do RUP, então, um conjunto de atividades que são bem definidas, com responsáveis e com artefatos de entrada e saída. Ainda, com dependência entre as mesmas a partir de sua ordem de execução, apresenta um modelo de ciclo de vida e a descrição sistemática de como devem ser realizadas as atividades. Ele apresenta um conjunto de guias, que são basicamente os templates, e ele utiliza diagramas UML na codificação de seus artefatos. As principais características do RUP, então, são que ele é um processo interativo, baseado no modelo em espiral, o que quer dizer que a gente faz o planejamento macro e específico do projeto. Para cada planejamento específico, a gente roda uma interação que permite que a gente trabalhe a modelagem de negócios, o levantamento de requisitos, a análise e design do projeto, sua implementação e testes. Quando a gente faz a avaliação, se o resultado daquele trabalho gerou artefatos consistentes, sejam eles documentações, diagramas ou até mesmo código-fonte, a gente pode então optar por implantar, disponibilizar esse software para o cliente para que ele possa testar e começar a verificar de forma mais tangível aquilo que está sendo trabalhado no nosso projeto. E como ele é interativo, a gente parte, a partir do planejamento global, para a segunda, terceira e quartas interações, ou N interações, até que o projeto de software possa ser devidamente concluído e entregue ao cliente. Então, o RUP ele é basicamente constituído por 4 fases. São elas a concepção, que tem como objetivo estabelecer o escopo e a viabilidade econômica do projeto, a elaboração, que tende a eliminar os principais riscos e definir uma arquitetura estável para o projeto, a construção, que baseia-se no desenvolvimento do produto, até que este esteja pronto para se realizar os testes, e ainda a fase de transição em que a gente coloca os incrementos de software, ou ele completo, em um ambiente para o cliente poder usufruir, poder utilizar. Então, o RUP, embora tenha suas fases específicas, ele pode apresentar um grande leque de interações. Na concepção, que é a nossa iteração preliminar, a gente está muito preocupado em realizar o planejamento do projeto, a análise de viabilidade e ainda o escopo macro.
Nas fases seguintes, como a elaboração, a construção e transição, a gente pode, então, fazer várias interações, a cada uma delas entregando determinados conjuntos de artefatos ou não, sejam eles documentos, diagramas ou código-fonte, mas a cada etapa vencida, a gente cria os nossos marcos e entrega esses marcos que vão ser analisados e validados pelos nossos clientes. Por exemplo, como marco da fase de concepção, a gente tem a definição dos objetivos do ciclo de vida adotado. Como marco da fase de elaboração, a gente tem um marco da arquitetura deste ciclo de vida previamente definido. Na construção, a gente tem um marco para a capacidade operacional inicial e, na transição, é um marco para o lançamento do produto. Então, sabemos que, a qualquer momento, o projeto ele pode ser anulado ou completamente repensado caso um desses marcos não seja atingido, não seja entregue para os stakeholders da maneira prevista e adequada. Os fluxos de atividade do RUP podem ser descritos a partir de suas disciplinas, em uma abordagem que é interativa e incremental, ou seja, a cada ciclo de tempo, se faz um conjunto de atividades desmembradas em suas muitas disciplinas e entrega-se de forma incremental, ao término de cada ciclo, de cada interação, um determinado ponto, um determinado documento, uma determinada evolução ou incremento esperado dentro daquele todo definido para o projeto. As suas disciplinas são a modelagem de negócios, a análise de requisitos, a análise de projetos de sistemas, a implementação ou codificação, a fase de testes, a fase de implantação, onde acontece a instalação do software em ambientes de desenvolvimento, homologação e no ambiente do cliente, e ainda algumas atividades de apoio, como gerência de configuração e mudanças, o gerenciamento do projeto e ainda o ambiente, seja ele dos stakeholders, da equipe de desenvolvimento e ou ainda do próprio cliente. A gente observa que, organizando os esforços entre as fases de concepção, de elaboração, de construção e transição, a gente tem o maior esforço da disciplina de modelagem na concepção, na fase inicial do projeto, e na fase de elaboração o esforço ele vai sendo cada vez menor. Ainda na fase de iniciação, a gente tem um grande marco da fase de levantamento de requisitos, cujo objetivo presume o entendimento macro do escopo do projeto. Observamos ainda que a gente tem um grande esforço da parte de gerenciamento de projetos e de configuração e determinação do ambiente. Nessa fase ainda se começa, ou pode-se começar, a parte de análise de projetos de sistemas. Na fase de elaboração, a modelagem está findando os seus esforços, a fase de requisitos também começa a pegar um ritmo um pouco mais leve, e a fase de análise de projeto, onde a gente começa a levantar e compreender os requisitos do sistema, ela ocorre de uma forma muito intensa. A implementação, talvez a construção dos primeiros protótipos de tela para auxiliar a validação do projeto e dos requisitos, também se inicia. A gente tem o gerenciamento de configuração e de mudanças, porque à medida que o entendimento do projeto vai ocorrendo, sugestões de melhorias, incrementos, ou até mesmo da visão inicial do projeto podem ocorrer por parte do cliente. E a gente ainda continua, a todo momento, tendo uma grande importância, uma grande participação do nosso gerente de projetos. Na fase de construção do projeto, a gente quase não tem mais atividades de negócio, os requisitos eles começam a trabalhar somente mais para fins de verificação e validação, a parte de análise de projeto ela acompanha a parte de desenvolvimento para tentar trabalhar refinamentos e melhorias que sejam necessárias. A fase de testes, a sua intensidade aumenta proporcionalmente à medida que os entregáveis de softwares, os incrementos de software são liberados, e a fase de instalação, tanto no ambiente da empresa quanto no ambiente do cliente, começa a tomar forma. E na fase de transição, por fim,
A gente ainda pode ter alguns resquícios de implementação a serem feitos, pequenos ajustes de tela ou correções de erro. A gente está finalizando os testes de integração. A fase de implantação, então, está se encerrando com o software instalado e configurado no ambiente do cliente. E a gente tem a configuração do ambiente liberada, a gerência de configuração e mudanças, os incrementos, os aditivos do contrato previamente assinados e validados pelo cliente, e a nossa gestão de projetos, então, encerrando todo o nosso compromisso. O RUP, ele apresenta, dentro das suas muitas disciplinas, no contexto de suas respectivas fases, os responsáveis por cada atividade, o que deve ser feito e os artefatos que são gerados. Como exemplo, a gente pode observar um fluxo de atividades do RUP, em que se descreve quem é o responsável, quais são as tarefas realizadas e os artefatos que podem ser construídos. Então, aqui temos a visão de um analista de sistemas, que com o apoio do cliente, do usuário final e outros envolvidos, ele tenta criar um glossário para padronizar o vocabulário que será utilizado dentro do projeto. Ele trabalha um plano de gerenciamento de requisitos. Ele cria atributos para requisitos, para tentar categorizá-los. Ele cria o documento visão, que apresenta de forma resumida o entendimento macro daquilo que se espera que o software possua. Ele começa ainda a se basear, para desenvolver o documento visão, em algumas regras de negócio que foram previamente levantadas na disciplina de modelagem de negócios. Ele acompanha as solicitações feitas pelos stakeholders e ele tenta gerar alguns diagramas de casos de uso a partir de outros documentos que são feitos na fase de análise. Então, podemos concluir que o RUP ele é orientado a casos de uso e que um caso de uso é usado para capturar os requisitos funcionais do sistema. Basicamente, os casos de uso falam a linguagem do usuário. Estão sempre associados a um ator e representam uma funcionalidade do sistema que fornece um resultado de valor para o usuário. Então, o RUP também é baseado na arquitetura do sistema. A arquitetura, então, é prototipada e definida logo nas primeiras interações. O desenvolvimento da arquitetura consiste em complementá-la, e essa arquitetura deve servir para a organização da equipe de desenvolvimento e a identificação de oportunidades de reuso. Em termos de arquitetura, são criadas normalmente 5 visões: a visão lógica, a visão de implementação, a visão de processo, a visão de instalação e ainda a visão do usuário final. O RUP ele é então organizado a partir dos seus fluxos de atividades, em que cada uma destas apresentam passos, entradas e saídas esperadas, um conjunto de guias, que são basicamente os templates, responsáveis, papel e perfil, não pessoas, e ainda os artefatos que são gerados. Ainda como exemplo, em uma organização do RUP, temos aqui a etapa de planejamento e gerenciamento de projetos, similar ao conteúdo que nós estudamos a semana passada, em que o gerente de projetos, ele então analisa um caso de negócios em que o projeto será aplicado, ele identifica riscos, ele desenvolve o plano de projeto, ele identifica a equipe do projeto. Então, ele trabalha constantemente nas muitas interações que o RUP preconiza. Ele faz o plano da interação de desenvolvimento, ele acompanha a execução desse plano em conjunto com a equipe, ele analisa essa interação e ele revisita a lista de riscos para ver aquelas que tiveram impacto, aquelas que ocorreram e ainda o que foi feito para tentar minimizar a sua incidência no projeto. E faz esse acompanhamento de forma pertinente a todo momento. Então, basicamente, essa é a visão inicial do RUP. Eu vou interromper a primeira parte da gravação desta aula. Dúvidas e ponderações, falamos na sequência.